Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se perturbe vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma, então. Meu amado, minha amada, por aqui uma vez mais, o teu servo, irmão Marcelo, passando por aqui para compartilhar uma palavra de reflexão ao teu coração, ao meu coração. Desde já, eu agradeço a Deus sempre por você, por sua vida e por esses mais de 600 inscritos no nosso canal aqui. Glória a Deus. E só tenho a expressar Ebenezer sempre com gratidão por sua vida. Graças a Deus. Eu continuo a pedir sempre isso. Se inscreva no nosso canal, ativando o sininho de notificação. Na opção toda, deixando teu like, joia legal, tecendo comentário, como também passando adiante. Deixa Deus continuar te usando, tanto aqui, quanto ali, quanto acolá e além. Agora veja o que diz a palavra de Deus. Por duas vezes, no mesmo livro, em capítulo diferente. Gênesis, capítulo de número 12 e o versículo de número 13. Assim está escrito: Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Glória a Deus. Gênesis 12, 13, tá? Diz essa situação. Observe também Gênesis, capítulo de número 20. Por exemplo, assim está escrito, o versículo de número 1 e 2. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou em Cardes e Sul, e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerá, e tomou a Sara. Glória a Deus. Observe, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhes: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? Veja, lá em Gênesis 12, 13, Abraão pede para Sara dizer ao rei Faraó que também eles eram irmãos. E aqui também, em Gênesis capítulo 20, versículo de número 5, Abraão pede para Sara novamente dizer ao rei de Gerá, Abimeleque, que também Sara é irmã do mesmo. E ela também disse: é meu irmão, em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. Isso aqui é o rei Abimeleque conversando com Deus. Isso em sonho. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Meu amado, minha amada, observe, um personagem no mesmo livro, capítulo 12 e capítulo 20 de Gênesis, ele aconselha Sara dizer a mesma situação para duas pessoas distintas, para duas pessoas diferentes. Um rei de Faraó e outro aqui, Abimeleque, rei de Gerá. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. E o conselho foi: se alguém aí perguntar a respeito de nós, Abraão dizendo para Sara, você vai dizer, você vai relatar que tu é minha irmã. Agora, por que Abraão, homem pai da fé, ele solicitou a Sara para que ela viesse relatar tal situação? Veja, primeiro que Abraão, ele parece-me ter oscilado no que tange a fé em Deus. Porque a partir do momento que ele pede para Sara relatar para aqueles homens que é irmã do mesmo, ele está normalmente privando ele da morte,
segundo ele, segundo o que se passava no coração dele por Sara ser muito linda. Por conta disso que Sara significa também princesa, tá? Por ser uma mulher linda, Abraão temeu e pediu para Sara relatar aqueles homens que era sua irmã, para que os homens viessem poupar a vida de Abraão. Mas, o que eu quero dizer, em nenhum momento aqui, Sara mentiu ou omitiu, nem tampouco Abraão. Glória a Deus, embora fossem casados, também eram meio irmãos. Glória a Deus. Observe o que diz a sequência do texto do capítulo 20, a partir do versículo de número 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Isso é Deus falando com Abimeleque. Glória a Deus, para que ele restituísse a Sara, a mulher, de volta a Abraão, para que ele não viesse sofrer nenhum dano, tá? E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me dizes, tu me fizestes aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazeres tal situação, tal coisa? Em outras palavras, porque você se procedeu assim desta maneira? Glória a Deus, relatando para mim que Sara é tua irmã. Aí olha o que diz Abraão no versículo 11 do capítulo de número 20 de Gênesis. E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar. É o que Abraão estava dizendo para Abimeleque, rei de Gerar, porque ele permitiu que Sara mentisse para Abimeleque, dizendo que é sua irmã, e na verdade era. E a Bíblia vai dizer aqui agora: e ele me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, o Abraão aqui dizendo, versículo 12 do capítulo 20, e na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe ou da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Glória a Deus. Agora observe o que Deus diz a respeito de Abraão. Mesmo ele dizendo esta meia verdade, não era totalmente verdade, nem era totalmente mentira. O que Sara disse para Abimeleque, rei de Gerar, o que Sara disse para Faraó no capítulo de número 13 de Gênesis, 12 e 13 de Gênesis, capítulo 12, versículo 13, não era 100% verdade, nem era 100% mentira, era uma meia verdade, que na verdade era filho do mesmo pai, os dois, mas não filho da mesma mãe. Já disse aqui na palavra de Deus. E olha o que disse aqui, ó. Deus dizendo a Abimeleque: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, devolva, porque não é tua, não te pertence, ela é casada, ela tem seu senhor, seu marido, eles foram unidos em união conjugal marital, sabe? Eles estão em laço matrimonial. E outra coisa, devolva Sara ao seu marido. Olha o que Deus diz de Abraão: porque profeta é. E aí eu pergunto, por que o profeta solicitou a mulher para dizer tanto ao rei Faraó como também a Abimeleque, rei de Gerar, que ela era meia-irmã do mesmo? Por quê? E Deus está dizendo aqui, ó, embora tudo isso tenha acontecido, Deus está falando, ó, devolva Sara a Abraão, porque Abraão é profeta. Capítulo 20, versículo 7 aqui de Gênesis.
E tem mais, além dele ser profeta, ele vai rogar por ti, para que vivas. Tem mais, Abimeleque. Porém, se não lhe restituir o quê? A mulher. Sabe que certamente morrerás. E outra coisa, tu não vai morrer sozinho. Tu e tudo o que é teu. Abimeleque não é menino. Ele dá umas regulagens em Abraão, sabe? E devolve o que pertencia a Abraão. Porque Abraão é profeta. E quem foi que disse para Abimeleque que Abraão é profeta? O próprio Deus. O próprio Deus. Olha o que diz o versículo 13. E aconteceu o quê? Fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja esta graça que me farás em todo o lugar aonde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Abraão não está mentindo aqui. Em nenhum momento ele está mentindo. Glória a Deus. Mesmo sendo meia verdade, sabe? Mesmo não sendo uma verdade aqui 100%. Glória a Deus. Por quê? Ambos eram filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Glória a Deus, tá? Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas. Olha aqui, Abimeleque vai enriquecer mais a Abraão, que já era rico. Como está escrito, aquele que tem lhe será acrescentado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mesmo em tudo que aconteceu, Deus permite a Abimeleque ainda enriquecer a Abraão, mais do que ele já era. Ovelhas e vacas e servos também, deu a Abraão, e também entregou de volta a sua mulher Sara. Observe, Abimeleque toma Sara por mulher, mas ele não tem contato físico sexual com Sara, porque Deus o proibiu em sonho. Deus falou a Abimeleque, na verdade Deus impediu Abimeleque de pecar contra Abraão e contra ele mesmo. Olha, se Deus disse que Abraão é profeta, veja que moral também Abimeleque não teve diante de Deus. Qual a moral? O próprio Deus se revela a Abimeleque em sonho e proíbe do mesmo cometer adultério e proíbe do mesmo ficar com Sara. Olha que moral. Se Abraão tinha, mesmo dizendo meia verdade, imagine Abimeleque. O próprio Deus, não foi anjo, não foi Abraão, não foi Sara, não foi o próprio Deus, em sonhos, hein? Em sonhos. Deus impediu Abimeleque de pecar contra ele mesmo, contra Deus, contra Abraão, contra Sara. E disse a Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face. E isso é Abimeleque, depois que abençoou Abraão, com servos e servas, com ovelhas, com vacas e tudo mais. Só enriqueceu mais Abraão, disse, ó, a minha terra está diante aí da tua face. Habita aonde bem, aonde bom for aos teus olhos. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. E além das ovelhas, além das vacas, além dos servos, além das servas, ele dá a Abraão, irmão de Sara, que era também marido e esposo, 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Olha aí, mesmo antes, Deus veio e impediu Abimeleque de pecar esse pecado. Só que Deus puniu todas as mulheres ali, inclusive a de Abimeleque, de gerar, de ter filho, de conceber. Só que quando Abimeleque obedece à voz de Deus, conversa com Abraão, abençoa Abraão ainda mais, Abraão ora, porque Deus diz, ele vai orar por você, porque ele é profeta, e ele ora. E o que é que acontece? A infecundidade, a esterilidade desaparece dos servos, das servas, da mulher de Abimeleque e de todo aquele reino ali.
tá? E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Por causa de quem? De Sara. Por causa de Sara. Por quê? Abimeleque queria ter como esposa, como mulher, sei lá, como concubina. E por causa dela, Deus cerra as madres daquelas mulheres. E Deus é bom o tempo todo. Abimeleque, um cabra de moral com Deus. Veja tanta moral que esse homem tinha com Deus. Que era Abimeleque? Rei de Gerar. Glória a Deus, meu amigo, minha amiga. E eu louvo a Deus, porque Deus impediu tal coisa, tal ato acontecer. Glória a Deus. O versículo 4 aqui, para nós finalizar orando, do capítulo 20. Mas Abimeleque ainda não tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Glória a Deus. E aí Deus no diálogo com Abimeleque, Abimeleque com Deus. No versículo 6, e disse-lhe Deus em sonhos ele se revela a Abimeleque. Abimeleque, eu sei da tua sinceridade do teu coração. Fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Será que Abimeleque, rei de Gerar, tinha moral com Deus? Lógico que tinha. Também Abraão tinha. E Deus nomenclaturou Abraão para Abimeleque aqui de profeta. O que é isso? Porta-voz de Deus, representante de Deus legal por entre essas terras. Meu amigo, agora parece-me que Abraão, ele não aprendeu muito a lição. Por quê? E nem Sara. Por 2 vezes, ele permite que a sua mulher diz para 2 reinos diferentes que era para ela dizer que era irmã do mesmo. Abraão temendo a morte. Abraão temendo que os homens mal daquele lugar fizessem algum mal contra ele. Você veja que o pai da fé, em alguns momentos oscilou na fé, mas graças a Deus, que ele teve juízo, teve bom siso, e Deus o restabeleceu em sua sã consciência a fé eficaz, a fé que produz o efeito esperado. Coloque essa palavra no teu coração. Deixa Deus te usar tanto aqui quanto ali, quanto acolá e além. Pai, obrigado por essa oportunidade. Abençoe aqui, ó Pai, esses mais de 600 pessoas que são inscritas nesse canal. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Abençoe a sua casa, sua família, seu ministério, sua vocação, sua eleição, sua chamada. Dê vitória ao seu lar. E eu repreendo todo mal contra essas vidas. E nos capacita a ouvir a tua voz, Pai. Nos capacita a dizer a verdade por completo, não meia verdade. Nos capacita, meu Deus, a aprender com os erros dos outros e até conosco mesmo, Senhor. E eu te oro ao Senhor, nos capacite a não errar. Nos capacita, Pai, a acertar. Nos capacita, Pai, a acertar o alvo. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha esposa, da minha casa, do meu lar. Nos perdoe todas as falhas que temos cometido. Nos abrace, nos agracie, nos cubra com teu sangue. Joga por terra todos os males. Eu repreendo as enfermidades, as perturbações junto ao perturbador. Que caia por terra pelo poder da tua palavra. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, na pessoa de Jesus. Amém. Graças a Deus.